Vou te pedir para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1. No primeiro, no conhecido prefácio, naquele que é visto como prefácio dos Salmos, o início, a base, a introdução. Eu quero ler com você o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Senhor, nos ajuda a entender como encontrar a verdadeira felicidade que o Senhor tem para nós, não apenas na eternidade, mas a partir de hoje, a partir de uma vivência prática da Tua Palavra, nós podemos ser plenamente felizes. Eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje é a procura da felicidade. E talvez eu possa dizer e afirmar que o mundo inteiro está à procura da felicidade. Na verdade, as pessoas vivem os seus dias, vivem suas semanas, os seus meses, os anos da sua jornada aqui na Terra, à procura da felicidade. As pessoas estão procurando a felicidade em muitos lugares, ambientes, em conquistas. Muitos acreditam que a felicidade está em obter riquezas, riquezas materiais, e por isso trabalham o tempo inteiro buscando a felicidade nas riquezas. Outros procuram a felicidade no prazer, nas bebidas, no sexo desenfreado, das drogas ilícitas, nas festas. Há quem busca a felicidade no sucesso, no poder, no reconhecimento, na fama, em muitos lugares. Até mesmo eu posso dizer que muitas pessoas estão procurando a felicidade na religião e acreditam que, ao terem uma religião, obterão a felicidade que tanto procuram. A verdade também é uma realidade nesse momento que nós vivemos no Brasil, onde milhares, ou melhor, milhões de pessoas estão entregues a uma vida de libertinagem, aos chamados dias de folia, onde estão fazendo aquilo que desejam fazer, o que dá na cabeça fazer eu faço, porque são dias para eu ser feliz, são dias para eu realizar tudo aquilo que a minha carne quiser fazer, e as pessoas estão vivendo isso nesses dias de suposta liberdade, onde tudo parece permitido em nome da felicidade. Mas a grande pergunta que eu faço é: será que essa busca toda pela felicidade, será que essa procura incessante pela felicidade está tendo êxito? Será que as pessoas estão encontrando essa felicidade? Será que elas estão realmente vivendo a felicidade? Será que tudo isso que eu citei aqui, de fato, traz felicidade? A verdade, queridos, é que se fazer o que nós queremos, se alcançar o que nós desejamos, fosse algo que trouxesse felicidade, as pessoas não viveriam uma insatisfação constante. Porque ao mesmo tempo que nós vemos uma procura intensa pela felicidade, nós vemos uma insatisfação constante em todo lugar que nós vamos.
As pessoas estão insatisfeitas no casamento, estão insatisfeitas na vida profissional, estão insatisfeitas com o dinheiro que ganham, estão insatisfeitas na família, estão insatisfeitas na religião, estão insatisfeitas nas suas emoções. As pessoas não conseguem encontrar essa felicidade. A verdade é que, na mesma medida que procuram a felicidade, se frustram nessa procura. É uma verdade. Se o pecado realmente trouxesse felicidade, por que quanto mais as pessoas se entregam aos desejos da carne, mais estão ansiosas, depressivas, sem conseguir dormir, sem ter alegria nos seus relacionamentos? Se o dinheiro e a fama trouxessem felicidade, por que pessoas que têm muito dinheiro, que têm recursos financeiros em abundância, estão tirando as suas vidas, estão no terceiro, quarto casamento, não têm alegria na caminhada como pai, como mãe, não têm as suas emoções equilibradas? Por quê? Alguma coisa está errada, alguma coisa não está funcionando, e nós precisamos entender sobre isso. Na verdade, queridos, a resposta é muito simples. Tudo isso que tem sido nosso alvo para encontrarmos felicidade é insuficiente para nos dar o que tanto procuramos. A felicidade não está em nada disso que nós citamos agora, não está. Mas ao mesmo tempo eu preciso dizer que a procura pela felicidade é algo legítimo. E isso é comprovado no texto que nós acabamos de ler. Porque, na verdade, o Salmo de número 1 é um verdadeiro tratado sobre felicidade. Nos mostra um passo a passo sobre o que nós precisamos fazer para encontrar essa felicidade que tanto queremos. Ele é muito direto, ele é muito prático, não é tão difícil de entender. Na verdade, queridos, esse salmo, que é conhecido como prefácio dos salmos, nos diz exatamente qual é a resposta para essa pergunta: qual é o caminho para a felicidade verdadeira? E aqui ele vai mostrar dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho que leva à felicidade e o caminho que leva à destruição. E ele vai trazer uma diferenciação muito clara entre aqueles que caminham com Deus e aqueles que não caminham com Deus. E é interessante que ele não está falando daquele que é um cristão e aquele que não é, mas ele está falando daquele que realmente tem uma mentalidade cristã, porque é possível ser membro de uma igreja e não ter uma mentalidade cristã. E a prova do que eu estou dizendo é que muito do que eu falei, que as pessoas estão vivendo fora daqui, tem pessoas que estão dentro do contexto da igreja, estão vivendo a mesma coisa. Não tem felicidade, não tem uma felicidade verdadeira, plena, que não passa, que não termina. É uma verdade. Então, queridos, eu quero trazer alguns princípios que esse texto nos ensina sobre como encontrarmos essa felicidade que tanto queremos. Primeiro princípio, eu aprendo nesse texto que Deus tem o propósito de ver o homem feliz. Você sabia disso? Deus quer te ver feliz. Olha que notícia boa. Ele quer nos ver felizes, realizados, satisfeitos. É uma verdade. O texto já começa com o termo bem-aventurado, que não significa apenas feliz, mas tanto no original do hebraico quanto também no grego, esse termo significa muito feliz. É uma felicidade plena, abundante. É uma felicidade intensa, grandiosa, muito feliz. É uma felicidade extrema. O texto já começa dizendo: se você quiser ser muito feliz, abundantemente feliz, ter uma felicidade extravagante, aqui está o caminho. E o que eu entendo com isso, queridos, é que não há nada de errado em querer ser feliz, em procurar a felicidade. Se você for ler o maior sermão que Jesus já pregou, que é o Sermão da Montanha, no início dele, no fundamento, na introdução do sermão, o que Jesus fala? Ele mostra qual é o caminho para sermos felizes. Ele diz: felizes os misericordiosos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os pobres de espírito. Jesus o tempo inteiro está dizendo: eu quero que vocês sejam felizes, mas há um caminho para isso acontecer. Quem é que está entendendo, gente?
Deus quer que você seja feliz. Que coisa linda, que alegria poder saber disso. É o que o salmista está dizendo. A felicidade é legítima. Não é pecado buscar felicidade e nem é pecado ser feliz. É claro que o que eu estou dizendo aqui daria um sermão que eu não tenho tempo para pregar hoje. Mas, queridos, eu quero dizer isso, sabe por quê? Porque tem uma ideia aí que é Satanás que quer ver a gente feliz. E quando eu venho para a igreja, eu tenho uma vida assim pesada, uma vida muito difícil, uma vida complicada. E a gente tem até versículo básico para essa vida que diz que no mundo teremos aflições. Mas nós temos que fazer uma leitura desse versículo direito. Ele diz que no mundo teremos aflições. Ele não disse que no mundo só teremos aflições. E sabe qual é o problema do crente hoje? O crente está achando que a vida dele é só aflição, irmão. É só luta, é só amargor, é só dificuldade, é só perrengue, é só batalha, é só sofrimento, é só desafio. Irmão, se isso é vida cristã, então eu não estou vivendo a vida cristã não, irmão. Porque eu tenho a vida feliz. E eu conheço você, eu sei que você tem também. Uma vida feliz, uma vida de conquistas sim no Senhor, é uma verdade. Esse negócio de que felicidade é só na Nova Jerusalém, é só quando Jesus voltar, encerrar a história, então nós seremos felizes. Não, irmão, a felicidade começa agora. Até porque nós não precisamos esperar a Nova Jerusalém se estabelecer para provar do céu. O céu já está aqui, amém, irmãos? Nós já oramos assim, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Nós já declaramos isso, nós já começamos. Agora, eu posso te dizer que lá no céu, nós só teremos momentos de felicidade. Agora, aqui na terra, a gente tem que aprender a ser feliz, mesmo no meio das aflições. Quem é que está entendendo isso aqui, gente? Isso só é possível com Jesus. Não tem como viver algo diferente. E isso precisa ser falado, porque às vezes o crente está se sentindo culpado por ser feliz, está se sentindo culpado por prosperar, por crescer, por avançar na vida, está incomodado com isso. O crente, ele troca de carro, ele não pode nem falar, porque ele está preocupado com o que vão pensar. O crente compra uma casa, ele ganha uma promoção, ele é reconhecido numa homenagem, e ele fica incomodado. Ei, a tua felicidade tem que ser celebrada, amém? Não tem erro nenhum nisso, não tem nada de errado nisso, e nós precisamos entender. Agora, eu tenho que tomar cuidado com esses dois extremos. Que extremos? É a teologia da miséria e a teologia da felicidade. A teologia da miséria é a teologia que muita gente está vivendo no Evangelho. Só luta, só batalha, está sempre pesado, está sempre chorando, está sempre sofrendo, está sempre lamentando. Irmão, que evangelho é esse? Eu sei que tem luta, mas tem muita vitória, e nós precisamos entender isso. Agora, eu preciso dizer uma coisa do outro lado. A felicidade das conquistas não pode ser o centro da nossa vida. Por quê, pastor? Porque se nós estamos vivendo à procura da felicidade terrena, então a gente também perdeu o foco, porque o nosso foco não é felicidade terrena, mas é sermos felizes vivendo no centro da vontade do Senhor. É sermos felizes até no dia em que não tem muito motivo circunstancial para nós sermos felizes. Por quê, pastor? Porque a felicidade do cristão é Cristo. Quem aqui tem Cristo? Então você pode ser plenamente feliz nessa manhã, amém? Independente se o teu domingo está com as circunstâncias favoráveis ou não. Se o teu ano está sendo o melhor ano da sua vida ou não. Você pode ser plenamente feliz, feliz, feliz. Ou seja, nós precisamos ter esse entendimento. Nós não podemos achar que essa felicidade em Cristo tem a ver com fazer tudo que eu quero e depois ver o que Deus quer. Mas na verdade essa felicidade tem a ver com buscar tudo que Deus quer, botar o reino em primeiro lugar, viver o reino em primeiro lugar e ter o cuidado dele e das demais coisas. Não tem nada de errado nisso. Tome muito cuidado. Eu não estou aqui falando de evangelho de facilidade, queridos. Mas eu também não posso falar de um evangelho que é somente dificuldade, que é só batalha, que é só sofrimento. Então, querido, o que eu quero dizer é que a felicidade do crente é ultra circunstancial. Não depende se eu ganhei ou perdi.
Não depende se eu conquistei ou não consegui. Não depende se a cura veio ou não veio. Não depende se a porta abriu ou fechou. Eu não estou trabalhando para ser feliz. Eu já sou feliz porque Cristo está na minha vida. E porque quando a porta continua fechada, eu tenho o meu Deus cuidando de mim, me protegendo, me guardando, inclusive me ensinando que às vezes a melhor resposta que Ele pode dar para mim é um não. Porque Ele está do outro lado da porta. E Ele sabe que se ela fosse aberta e eu entrasse por ela, eu jamais encontraria a felicidade que eu tanto quero. Deus está no futuro, irmão. Ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe que porta tem que abrir. Ele sabe que porta tem que fechar. E a gente se alegra porque isso é proteção. É o Senhor guardando a nossa vida. Porque Deus tem o propósito de ver o homem feliz. Agora, eu preciso falar desse outro extremo, dessa chamada teologia da prosperidade, né, que diz que se você tem uma vida santa, você sempre está com dinheiro na conta, seu carro não dá problema, você não fica doente, você não tem luta na família. Irmão, se sair é vida cristã, então eu também não sou crente não. Porque eu fico doente às vezes. Porque o carro já parou de funcionar em algum momento. A empresa do crente quebra também, irmão. O crente tem perrengue financeiro também. E é exatamente nesse momento que nós aprendemos a depender de Deus. E quando nós permanecemos com fé ativa, verdadeira, no pior momento da nossa vida, o cara que não tem fé olha para a gente e fala: se esse Deus capacita ele a permanecer de pé, mesmo diante do que ele está passando, eu quero esse Deus na minha vida também. Eu quero ser alcançado por esse nível de fé. Eu quero ter compromisso com esse Deus. É isso. Essa é a teologia cristocêntrica, verdadeira, onde Ele é o centro, é sobre Ele. O que eu quero dizer é que viver em amargor é pecado. Viver supervalorizando o sofrimento é pecado. Assim como viver supervalorizando o dinheiro, as conquistas terrenas também é. Eu tenho que viver uma vida equilibrada. O meu equilíbrio é Cristo. O que Ele tem para mim, o que eu quero. O que Ele não tem para mim, eu não quero. Se a porta abriu, Ele é meu Deus. Se a porta fechou, Ele é meu Deus. O que importa é que eu estou em Cristo e nada vai mudar essa realidade. Quem está entendendo isso, gente? Amém? Glória a Deus. Você pode ser feliz. Fala para o teu irmão: vai ser feliz, irmão. Eu sei que é chato pra caramba esse negócio de falar pro irmão, mas assim, é uma palavra assim profética, né? Vai ser feliz, é uma bênção, né? Amém. Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que a felicidade também é produto daquilo que não fazemos. Olha o verso 1: feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, primeiro ponto foi pegadinha, né, pastor? Porque assim, você disse que Deus quer que eu seja feliz, que Deus tem o melhor para mim, que Ele tem promessas para mim, e agora você já começa a dizer que a felicidade começa com um não? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso estar nesse lugar. Não, que felicidade é essa, pastor? Eu não estou entendendo. É mais ou menos isso mesmo, irmãos. Porque, na verdade, o que tem enganado muitas pessoas é que para encontrar felicidade, eu tenho que fazer tudo que eu quero fazer. Todas as minhas vontades precisam ser realizadas. Todos os meus desejos precisam ser atendidos. Então eu serei feliz. É isso que tem acontecido. Muita gente está acreditando nisso. É essa falsa liberdade, onde ao invés de eu me tornar alguém realizado, eu me torno alguém que é refém da minha vontade. Por exemplo, ontem à tarde, eu comi um bolo de limão, irmão, que é assim, do céu, irmão. Eu gosto desse negócio de bolo de limão, é uma delícia. Aí eu comi um pedacinho, né? Mas o bolo estava todo ali. Irmão, que vontade de comer uns 5 pedaços daquele ali. Mas o que eu fiz? Não comi, né, irmão? Por quê? Porque eu não posso ser refém das minhas vontades. Se eu quiser ter uma vida plena, saudável, eu não posso fazer só o que eu quero fazer. Eu vou ter que aprender a fazer também o que eu não quero fazer. Eu tive que segurar. Hoje eu posso comer mais um pedaço, né? Que aí divide, né? Mas 5 pedaços não ia dar certo. Não ia funcionar. E eu queria que você entendesse que é exatamente isso.
Quando nós lemos, por exemplo, os 10 mandamentos, é só não, né, irmão? Não, não, não. E nós vivemos com uma mentalidade transgressora que foca no não. Eu não posso fazer, mas eu queria que você entendesse que enquanto Deus diz não para uma coisa, existe uma série de sims para outras coisas. Você quer um exemplo simples aqui? Digamos que meu aniversário, você chega para mim, pastor, o que você quer de presente? Eu falo assim, cara, eu quero uma camisa tricolor do Fluminense. Ó a benção aí. Quero a tricolor. Sabe o que eu fiz? Eu já acabei com todas as opções. Se você não tiver dinheiro para comprar a camisa tricolor do Fluminense, o que você vai fazer? Não, irmão, é bênção. Falando de bênção. É a vida pelo Espírito. Né, Roberto? Complicado, né? Irmã aqui, ora pela irmã. Aqui, já restringi suas possibilidades. Já restringi. Agora se eu falo assim, cara, só não me dá caneca. Você não pode dar caneca, mas você pode dar o quê? Qualquer outra coisa. Com Deus é assim. Ele diz, não faça isso. Mas no meio desse pequeno não, existe uma série de sims que você pode acessar. Quem está entendendo aqui, gente? Só que essa mentalidade transgressora que a gente tem só foca no não. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e eu esqueço do que eu posso fazer. Eu esqueço que tem muitas coisas que eu posso fazer. Por exemplo, eu posso me alegrar sem precisar de álcool, porque a alegria do Senhor é minha força. Eu posso, no dia mais difícil da minha vida, me ajoelhar e pedir a Deus, e a paz dele toma a minha vida. Eu posso estar diante da decisão mais difícil da história. Eu oro e peço sabedoria do alto, que a Bíblia diz que se nós temos falta de sabedoria, devemos pedir a Deus que a todos dá livremente. E sabe o que acontece de forma sobrenatural? Eu recebo sabedoria para tomar decisão. Eu posso ter um passaporte para o céu. São tantas coisas que eu posso viver. Sabe por quê? Porque não é sobre o não, é sobre os sims. Se Adão e Eva tivessem entendido isso, eles não teriam caído na conversa fiada da serpente. Porque enquanto Deus disse, olha, só não coma do fruto dessa árvore, mas o jardim inteiro está disponível para vocês. O jardim inteiro. A humanidade não teria sofrido o que sofreu. É uma verdade. E queridos, eu também preciso dizer que há um segundo motivo pelo qual o raciocínio de que Deus é o Deus da imposição, é o Deus da castração, é o Deus que não me deixa fazer nada, é um equívoco. Por quê? Porque quem tem filho aqui? Você dá tudo que seu filho pede? Sim, pastor, então se arrepende. Não, né, irmão? Por quê? Porque nós amamos tanto os nossos filhos, que nós dizemos, aqui, você não pode comer doce todo dia. Você tem que comer verdura, legumes. Sabe? Você não pode andar com certas pessoas em certos lugares, não. Sabe, você não vai poder dirigir o carro não, porque tem que ter 18 anos, tem que ter carteira. Por que nós dizemos isso? Porque nós sabemos que se dissermos sim, nós vamos prejudicar a vida deles. Nós vamos atrapalhar a vida plenamente feliz que Deus tem para eles. É uma verdade, é uma realidade. Então nós dizemos não. E toda vez que Deus diz não, é porque Ele sabe o que está do outro lado do muro. Ele sabe o que vai ser destrutivo, que vai atrapalhar a nossa vida. Então Ele fala, não toca nisso não, não anda nesse lugar não, não caminha com certas pessoas não, não pensa desse jeito não, porque senão você vai acessar algo muito menor, enquanto eu tenho algo muito maior para você. Enquanto eu tenho algo que não é passageiro não, é algo que é eterno. Eu tenho algo maior, é sobre isso. Queridos, liberdade não é fazer somente o que queremos, porque isso é ser escravo das nossas próprias vontades, mas liberdade é ter clareza sobre aquilo que realmente é bom para mim e aquilo que não é. Então eu rejeito o que não é bom, que parece que é, mas não é, porque eu quero uma vida plena, eu quero uma vida feliz. É sobre isso, é sobre isso. Inclusive, ele começa dizendo aqui, esse salmo foi escrito por Davi, ele começa mostrando esses nãos. Primeiro ele diz que feliz é quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois ele diz que é quem não se detém no caminho dos pecadores. E depois ele diz que é quem não se assenta na roda dos escarnecedores. O que ele está mostrando aqui? É uma dinâmica progressiva do pecado. Primeiro, você começa a ouvir o conselho dos ímpios. E começa a acreditar. Então você para
e começa a se mover conforme aquele conselho. Você para no caminho dos pecadores, até que aquele pecado se torna um hábito, você se assenta na roda dos escarnecedores. É uma dinâmica progressiva do pecado, começa no conselho. Sabe, tudo começa naquilo que a gente está ouvindo. E eu te pergunto, quais são os conselhos que você tem ouvido? Quem é que está te aconselhando? Quem é que tem influência sobre a tua vida? Sobre o teu casamento? Sobre a tua vida cristã? Sobre a tua vida como pai, como mãe, como um líder, como um profissional? Quem é que te influencia? Quem é que te aconselha? Ele diz que a felicidade não está em ouvir o conselho dos ímpios, daqueles que não têm os princípios e valores da palavra como o seu fundamento de vida. Pastor, o que é isso? É quando você confunde conselhos que fazem sentido com conselhos que vêm da boca de Deus. A gente não está aqui para fazer o que faz sentido fazer, a gente está aqui para fazer o que Deus disse para fazer, amém? Porque se for pelo que faz sentido, irmão, nós vamos nos enrolar. É uma verdade, é uma verdade. Quem te aconselha é gente aprovada por Deus? É gente que Deus concorda? Ah, pastor, eu fui num evento e assim, eu ouvi muito sobre mindset, sabe, pastor? E o cara até leu a Bíblia, ele leu um versículo, pastor. Irmão, até Satanás lê a Bíblia. Inclusive, ele conhece a Bíblia melhor que muito crente. É a verdade. E ele usa a Bíblia para atrair a atenção do crente. Que o crente fala, está usando a Bíblia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ler a Bíblia não nos faz cristãos, discípulos de Cristo. O que nos faz cristãos e discípulos de Cristo é quando nos expomos à verdade da palavra, nós permitimos que essa verdade nos transforme, nos liberte da escravidão do pecado e nos torne uma nova criatura. Então, a pessoa para nos aconselhar não é aquela que lê a Bíblia, é aquela que é uma nova criatura. É aquela que vive o evangelho verdadeiro, um evangelho de verdade. É isso. O justo não é aquele que lê a Bíblia, e sim aquele que se rendeu à mensagem bíblica a ponto de ser transformado por ela. Isso é tão importante ser falado, irmãos. Temos que tomar cuidado com isso. O que Davi está dizendo é que você é feliz quando não adota o estilo de vida, a cosmovisão do ímpio. O que é a cosmovisão? É a forma de entender o mundo. São os princípios, os valores que regem a vida daquela pessoa, que às vezes é gente boa, mas não é discípulo de Cristo, mas não tem os princípios e valores da palavra. E isso é muito sério. E queridos, nós precisamos entender isso, porque às vezes até o crente está dizendo assim, cara, mas ele é gente boa, só falta ser crente. Irmão, então falta tudo, irmão. Meu Deus, falta tudo. A gente não é salvo por ser gente boa, não, irmãos. A gente é salvo pela cruz de Cristo e pela fé no que ela libera sobre a nossa vida. Não adianta a gente acertar em muita coisa nessa terra, nunca vai ser suficiente. Mas tem que ser pela cruz, e temos que entender isso. Pastor, quais são os valores que regem o mundo? A cosmovisão do ímpio. Ah, você tem que levar vantagem em tudo. Irmão, tem gente que quer levar vantagem em tudo. O tempo inteiro tem que ter vantagem. Quem é que consegue levar vantagem sempre, irmão? Não, uma hora a gente vai ter que perder, faz parte. Aproveite ao máximo, curta a vida como você quiser, se entregue a tudo que você desejar, a fama, o sucesso. O que o ímpio vive? O homem está no centro da vida, ignora a Deus, ou usa Deus para alcançar o que na verdade ele quer e não o que Deus quer. É isso, é a mentalidade do ímpio, é assim que ele olha para a vida. A serpente, que tinha uma mentalidade, obviamente, ímpia, aconselhou Adão e Eva. Aqui, ó, não é bem assim como Deus falou, não. Vai por aí, está tranquilo, está tudo certo. Sabe por que tem muita gente que não tem felicidade? Porque está ouvindo as serpentes da vida. Está conversando com as serpentes da vida. Estão caminhando debaixo do conselho dos ímpios. Isso é perigoso demais. Sabe, muitas vezes as pessoas são movidas pelas emoções, por suas vontades. E isso está levando algumas pessoas a agirem como incrédulas. Você lembra da mulher de Jó? Quando estava aquele perrengue pesado lá, o que ela falou para ele? Amaldiçoa, esse Deus aí morre. Por quê? Porque às vezes
nós somos tomados pelas emoções. É o que ela estava sentindo no momento, não estava aguentando o sofrimento. Irmãos, a fé que prevalece é a fé que predomina sobre os sofrimentos da vida. É a fé que não tira o nosso foco, não permite que o nosso foco seja tirado de Deus, de Cristo, mesmo no pior dia da nossa vida. É por isso que nós conseguimos nos alegrar, mesmo diante de tanta coisa pesada que a gente vive. É uma verdade. Ele também diz que feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, aqueles que não param para não apenas ouvir os conselhos, mas para praticar os conselhos. O que eu quero dizer, irmão, e isso é muito claro para cada um aqui, tem lugar que você sabe que Deus não está ali, que você também não tem que estar. Tem rodinha de conversa que você sabe que não serve para você, irmão. Tem grupo de WhatsApp que você já devia ter saído há muito tempo, que você sabe que não serve para você. Esses encontros aí de happy hour na sexta-feira, né, no final da tarde, você sabe que não é para você, que não serve para você, e você começa a viver esse ambiente. Será que tem lugares que você está frequentando demais e não deveria? Então ele caminha para o final e ele diz, não se assenta na roda dos escarnecedores. Do que ele está falando? É a profundidade de relacionamento e convívio com pessoas e ambientes em que a mentalidade que rege a prática é a mentalidade do ímpio. Não tem Deus no negócio, Deus nunca é o assunto, Deus nunca é mencionado devidamente. E muitos estão ali porque é o lugar em que são aceitos, se sentem aceitos, pertencentes, onde os negócios são feitos. Se eu não for ali, eu vou perder a oportunidade e as coisas não vão acontecer. Irmão, quem abre e fecha a porta da nossa vida é Deus, irmão. Você não precisa abrir mão de princípios e valores para ver porta aberta. Ele é o dono do ouro e da prata. Quando os céus reconhecem, a terra tem que reconhecer, irmão. Não é assim, não. Você não precisa de amizade com gente que não quer nada com Deus. E queridos, aqui o que eu estou dizendo não é que você não pode ter amigo não crente. E sim que se você tiver, você tem que assumir uma postura de influenciador e não de influenciado, irmão. Você tem que ditar a regra. Você tem que ditar a conversa. É sobre isso, é sobre isso. A Bíblia não proíbe ter amizade com pecador. Ela proíbe a amizade com pecado. É isso. Mas nós temos que tomar cuidado. Ou os nossos filhos vão ensinar versículos bíblicos para os amigos, ou vão aprender a falar palavrão com eles. Ou você vai levar teus amigos para a célula, ou eles vão te levar para tomar uma, sexta-feira. Ou você vai levar teus vizinhos para conhecer a presença de Deus, a glória de Deus, ou eles vão te levar para umas realidades bem distantes de Deus. É isso. Nós temos que tomar uma decisão. Se nós queremos a felicidade que só Deus dá. Isso é tão sério. Ou nós buscaremos contentamento em Deus, ou seremos reduzidos pelo consumismo do mundo, em que eu tenho que ter para ser. Ei, se você tem Cristo, você já é. Você é filho de Deus, você é cordeiro com Cristo, você é nação santa, você é o povo escolhido de Deus, você é geração eleita, você tem o passaporte para o céu, você é a primazia da criação. Deus tem o melhor para você, irmão. Já tem o melhor para você. Nós precisamos acreditar nisso. E mesmo que eu não pregasse a palavra, basta olhar para as consequências de uma vida que busca a felicidade nessa terra. As pessoas estão no 3º, 4º casamento, estão depressivas, ansiosas, pânico, não conseguem dormir, tomam remédios para poder descansar por alguns minutos ou horas no seu dia. As pessoas estão sofrendo vícios terríveis, doenças sexualmente transmissíveis, alcoolismo, perda de identidade, problema nos relacionamentos. Realmente o mundo jaz no maligno. Mas será que nós temos pregado as palavras de vida eterna? Será que nós somos testemunhos vivos do que o Evangelho faz na nossa vida? Do que faz na vida de um homem e de uma mulher? Será que nós entendemos que felicidade plena é somente nele? A felicidade do cristão é Cristo. Se você está em Cristo, você é pleno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que a felicidade
é consequência da leitura e meditação na palavra. Verso 2, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Não é domingo quando o pastor abre a Bíblia, não é terça-feira na célula, mas nela medita dia e noite, dia e noite. Eu acordo, eu estou na palavra, eu vou dormir, eu estou na palavra. A palavra marca a minha vida, a palavra transforma a minha mente, a palavra estabelece a minha forma de ser, de agir, de pensar, de me relacionar. É a palavra. E é interessante que ele poderia dizer aquele que lê a palavra, mas ler a palavra não é suficiente, é necessário ler e meditar nela, porque ler a palavra muita gente lê. Todo mundo tem a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, todo mundo lê o versículo do dia, o livro de devocionar do dia, e eu leio aquele versículo e eu digo, eu estou cheio de Deus. Não está, irmão, porque está cheio de Deus quem lê e medita na palavra, quem lê e mergulha nela, quem lê e busca entender, Deus, o que o Senhor está falando, eu preciso entender como aplicar isso na minha vida. A geração do avivamento não é a geração que lê a palavra, mas é a geração que medita nela, e só quem medita é transformado pela palavra, só quem medita é plenamente feliz, só quem medita, porque nos piores dias da nossa vida, nós vamos ler que se Deus é por nós, quem será contra nós? No dia que nós não estivermos nos sentindo muito bem, nós vamos ler que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que no dia que a coisa estiver pesada, nós vamos ler que as leves e momentâneas tribulações desse tempo não se comparam com o peso da glória que em nós há de ser revelada. Palavra, meditação. Na hora que as serpentes da vida quiserem nos influenciar com versículos fora do contexto, como foi Satanás com Jesus no deserto, nós estaremos preparados, porque nós não somos aqueles que leem a palavra, nós somos aqueles que meditam nela, e são transformados por ela. Sabe, queridos, nós precisamos viver isso. Por quê, pastor? Primeiro, porque meditar na palavra nos dá intimidade com Deus, e quem é íntimo de Deus não será íntimo do pecado. Segundo, porque quem medita na palavra está protegido de pecar por ignorância. Como assim, pastor? Tem gente que peca porque nem sabe que o que está fazendo é pecado, nem sabe que aquela prática não tem aprovação de Deus. Ele está vivendo ali, e ele está ali porque ele não sabe, ele nunca se conectou com a palavra, ele não está entendendo. Mas quando nós temos contato com a palavra, irmãos, nós somos o tempo inteiro ali confrontados com a verdade de Deus. Nós também precisamos meditar, porque assim nós temos clareza do que Deus espera de nós e daquilo que Deus tem para nós. São tantas promessas, são tantas direções. E também, queridos, porque quando a palavra tomou a nossa mente, porque nós meditamos nela, o pior dia da nossa vida não é capaz de roubar a nossa fé. O próprio Jó disse, depois de tudo que ele passou, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, perdeu o prestígio, perdeu a admiração, perdeu o apoio dos amigos, perdeu até mesmo a fé da esposa. Mas ele entendeu no final, com muita clareza, ele disse, olha, eu já entendi porque que eu passei isso. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, eu era um religioso, mas agora os meus olhos te veem, agora eu tenho experiência contigo, eu tenho intimidade contigo, eu estou entendendo. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o tamanho da luta que você está passando, mas eu posso afirmar que se você está no centro da vontade de Deus, há um propósito claro a ser cumprido, todas as coisas cooperam para o bem, mas daqueles que amam a Deus. Meditar na palavra, se eu medito dia e noite, então eu tenho resposta, provisão e suficiência dia e noite. Jesus venceu no deserto porque meditava na palavra. Josué conquistou a terra prometida porque ele meditava na palavra. Deus disse para ele, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Davi venceu Golias porque ele meditava na palavra. Golias falou um monte de besteira para ele, Saul falou, o irmão dele falou, mas ele disse, podem falar o que quiser, você pode até vir contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Palavra, medite na palavra.
Mas em quarto lugar, eu aprendo nesse texto que felicidade é ter estabilidade e prosperidade aos olhos de Deus. Olha os versos 3 e 4, querido. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Agora ele diz que a felicidade aos olhos de Deus tem a ver com a mesma realidade de uma árvore plantada junto a um ribeiro, a ribeiros de água. O que acontece com essa árvore, que é muito comum no Oriente Médio? Mesmo que pare de chover, a árvore continua tendo toda a provisão que precisa para frutificar, para permanecer. Por quê? Porque tem água sobrando, está conectada à fonte direto, o tempo inteiro conectado à fonte, o tempo inteiro. Pode ficar sem chover que ele continua. Como assim, pastor? O que eu quero dizer é que o justo não depende de circunstâncias externas para ter felicidade, porque a sua felicidade vem da provisão contínua da presença de Deus, da presença. Eu estou conectado à fonte, eu tenho felicidade, o tempo inteiro eu tenho felicidade, e por isso a estabilidade. Por quê, pastor? Você está dizendo que as circunstâncias na vida do justo não variam? Variam sim. O que está do lado de fora e nós não podemos controlar, varia. Mas a nossa fé, ela está estabilizada, porque ela não depende de algo que pode ou não acontecer, ela depende do que já aconteceu. Cristo já morreu por mim, Ele já derramou sobre mim, sobre todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, todas elas estão sobre a minha vida. Eu já sou plenamente feliz, plenamente feliz. Você é plenamente feliz? Quem está em Cristo é plenamente feliz. Sabe, queridos, nós temos estabilidade para cada momento, porque a felicidade não está se o dinheiro entrar ou não, se a cura chegar ou não, se o problema na família for resolvido ou não. Não, a felicidade, ela vem da raiz, e eu estou enraizado nele. É por isso, querido, que o conselho mais importante que eu te dou nessa noite é: pare de focar em tentar produzir frutos de felicidade para a sua vida, e comece a focar em aprofundar suas raízes em Deus. Porque se você fizer isso, irmãos, a felicidade nunca vai parar de brotar, porque você está conectado ao próprio Deus da felicidade o tempo inteiro. Raízes firmes, raízes, palavra, Bíblia, igreja, serviço cristão, dedicação a Deus. E o que acontece com quem tem estabilidade? O texto diz que dá fruto no tempo certo. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é nós frutificarmos no tempo errado. Sabe essa coisa de forçar estações da nossa vida, porque nós queremos esse recurso agora, porque nós queremos isso na nossa família agora, porque nós queremos isso no nosso ministério agora, porque tem que ser agora, é agora, é agora. E o mundo diz que tem que ser agora, porque tem que ser do nosso jeito, do nosso tempo. E as pessoas estão se frustrando porque querem forçar estações na sua vida. Mas o texto diz que aquele que busca a felicidade no Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo fruto vem no tempo certo. Irmão, nós precisamos frutificar no tempo certo, em cada área da nossa vida, no tempo certo, no tempo certo. E eu sei que é diferente aí fora, porque o que acontece é que as pessoas estão forçando a barra. Dinheiro agora, prazer agora, sucesso agora, promessa cumprida agora. Não queira viver a coisa certa no tempo errado. Tome muito cuidado com isso. E aí, o que acontece com quem frutifica no tempo certo? Olha o que o texto diz: tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz o quê? Quem quer em 2025 ter Deus falando isso sobre a sua vida? Tudo que ele faz prospera. Irmão, eu creio no ano em que cada semente que nós lançarmos irá prosperar. Mas essa prosperidade não é gerar o que a gente quer, é gerar o que está dentro dos propósitos que Ele tem para a nossa vida.
É essa prosperidade que nós precisamos buscar. Prosperidade, prosperidade. A felicidade do ímpio dura 4 dias de festa, mas a felicidade do crente dura por toda a eternidade. Ela não tem fim. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que felicidade é terminar a vida aprovado por Deus. Versos 5 e 6 dizem: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos, essa é a parte mais importante do texto, porque ele deixa claro 2 coisas para a gente. Nessa terra, nós não vamos conseguir realizar tudo que nós queremos, mas na era que há de vir, nós vamos conquistar até o que nem fomos capazes de imaginar. E ele está sendo muito claro aqui. Ele está dizendo que quem vive como um ímpio está caminhando para a destruição, mas quem vive como um justo está caminhando para a aprovação. O que ele está dizendo é que se nós focarmos em momentos felizes nessa terra, nós vamos abrir mão de uma eternidade de felicidade na era que há de vir. O que ele está dizendo é que nós precisamos fazer uma escolha hoje. Se nós quisermos ter uma certeza de uma eternidade com Deus, onde não haverá mais dor, mais choro, mais ranger de dentes, mais lágrimas, mais sofrimento, onde só haverá felicidade plena em todos os momentos, nós temos que tomar essa decisão hoje aqui. Mas se nós quisermos viver dos momentos felizes que a nossa carne deseja, infelizmente, nós podemos terminar a vida bilionários, famosos, admirados por muitas pessoas, tendo comprado tudo que nós queremos, mas sem ter a aprovação de Deus e sem poder passar a eternidade com Ele. Qual a escolha que você faz? Qual o tipo de felicidade que você quer?